Normalmente as pessoas não param para pensar, mas a morte é uma das coisas mais curiosas do mundo. Isso porque nunca saberemos como será o nosso fim. Você normalmente acorda todos os dias, faz as mesmas coisas e um dia a sua existência é simplesmente apagada. Deseje sorte a si mesmo para ter uma morte tranquila e agradável, pois algumas pessoas não têm essa sorte. Samantha Han. Esta mulher teve a infelicidade de ter uma das mortes mais cruéis que se pode imaginar. Samantha é uma pessoa como todos nós, comum. Ela trabalhava como repositora de sementes. Sendo assim, ela ajudava a arrumar e distribuir para os compradores das fazendas. Tinham vários, mas tinha um em específico que se destacava. Ninguém soube de muitas informações sobre ele ou quem era esse comprador. Ele aparentava ser bem velho, e o cheiro dele não era nada agradável. Houve muitos relatos de que o cheiro tinha a ver com sangue. A única coisa que sabiam sobre este homem é que ele tinha muita experiência com matadouros. Samantha já reparava que o velho já tinha algo de anormal, porém, ela era inocente demais. Então, como rotina, Samantha iniciou mais um dia de trabalho, tomando um café como de costume, só que essa foi a pior decisão dela, que tomou em um fim trágico. Samantha não fazia ideia de que a sua bebida tinha sido alterada. Ela começou a sentir um sono muito forte e, de repente, ela então acordou sentindo fortes dores nos braços e pernas. O lugar onde ela se encontrava era pouco iluminado. Não demorou muito para ela entender que estava dentro do próprio celeiro, com os braços e pernas amarradas com correntes pesadas. E de repente, ela ouviu uma risada tenebrosa. Samantha teve braço por braço e perna por perna arrancada por uma motosserra. E durante o processo, a causa da morte foi de sangramento grave. Ela não conseguia desmaiar, pois tinha uma forte dose de adrenalina injetada no corpo. Samantha olhava os seus membros caindo e ossos aparecendo e o sangue esguichando. Pela infelicidade dela, ela nunca foi injustiçada. No celeiro havia uma câmera, mas pelo azar de todos, o estranho homem tinha o rosto deformado pelas aparições das câmeras. Muitos já sabiam que era o estranho velho do matadouro, mas o governo nunca deu importância para esse caso, pois precisariam de provas concretas. Flinders Michael. Flinders pertencia a uma família de origem muito religiosa. Eles moravam na área rural, distante de tudo e de todos. Eles sempre visitavam uma missa nos fins de semana no topo de uma montanha. Eram longas horas percorridas para chegar ao local. Em um certo fim de semana, Flinders decidiu ir sozinho para a missa para encontrar alguns novatos que estariam visitando o local. Ele então iria apresentar tudo sobre aquele lugar. Flinders saía por volta das 5 da tarde e chegava às 8 da noite na missa. E pelo caminho, ele passava por uma trilha bem sombria e deserta. Então ele se reuniu algumas vezes com os novatos para apresentar todos os lugares e já estavam praticamente no fim dessa experiência. Flinders então saiu mais uma vez rumo à missa no topo da montanha. E pelo caminho da trilha, ele começou a sentir fortes calafrios. Como já foi dito, Flinders pertencia a uma família muito religiosa. E ele não temia para qualquer um. Porém, ele sentia que tinha algo diferente naquele caminho. Enfim, ele chegou ao local por volta das 8 da noite. Flinders não demorou muito para perceber que estava sozinho no local do encontro, e os novatos não apareceram. Flinders tinha aproveitado para arrumar a missa para os próximos dias que forem comparecer, e então ele ouviu alguns galhos estralando pelo lado de fora da igreja. Ele até pensou que poderia ser algum tipo de animal, mas ele teve certeza de que alguma coisa estava errado após ele ouvir bem longe um assovio.
e em seguida subiu um forte odor de sangue. Ele então avistou pelo lado de fora da missa vários corpos pendurados em espetos gigantes. Esta foi a pior cena que ele tinha visto em toda a sua vida. E cada vez que se passavam os minutos, o assovio chegava mais perto da missa. Flinders se lembrou dos fortes arrepios que estava sentindo quando estava andando pela trilha. E foi quando ele ligou os pontos de que este seria o motivo. E enfim, ele ouviu pela última vez o assovio, porém estava perto demais. Flinders tomou um fim trágico. O corpo foi encontrado totalmente perfurado por grandes estacas de madeira, e também havia alguns menores que perfuravam seus olhos e ouvidos. Ele também teve boa parte da pele descamada. O processo parecia ter sido bem agonizante antes da morte. Ele então teria aguentado cerca de alguns minutos de tortura, até que chegasse ao fim de sua vida. Julie Ferris sempre foi uma mulher de mistérios, envolta em enigmas desde a juventude. Alta e de olhos penetrantes, ela cativava quem cruzasse seu caminho. Com sua aura intrigante, desde cedo, Julie parecia ter uma conexão peculiar com o sobrenatural, um dom que acompanhava ao longo da vida. Nascida em uma pequena cidade costeira, Julie cresceu cercada por lendas locais, de fantasmas e eventos inexplicáveis. Sua família, no entanto, nunca mencionava tais histórias, preferindo ignorar o que não podiam explicar. Mas Julie tinha uma curiosidade insaciável pelo desconhecido. Na adolescência, Julie começou a experimentar visões intensas e sonhos vívidos que se tornavam realidade. Isso a deixava inquieta e, por vezes, assustada. Em uma noite de lua cheia, aos 18 anos, ela teve um sonho tão real que acordou com uma certeza inabalável. Algo terrível aconteceria com sua família. Desesperada para protegê-los, Julie tentou alertá-los, mas eles acreditavam que era apenas temores infundados. Ignorando o presságio, continuaram com a vida cotidiana, até que uma semana depois, um acidente trágico tirou a vida de seus pais e irmãos mais novos. Julie ficou devastada e culpou-se pela sua incapacidade de evitar a tragédia. Após a perda, Julie se isolou do mundo, tentando entender seus dons e propósitos por trás das suas visões. Em uma jornada espiritual, descobriu que poderia se comunicar com os espíritos dos falecidos. Isso a assustou inicialmente, mas logo percebeu que poderia usar sua habilidade para ajudar outras pessoas. Anos se passaram e Julie se tornou uma médium respeitada, conhecida por sua capacidade de trazer conforto aos enlutados e fechar ciclos de vidas após a morte. No entanto, sua fama também atraiu a atenção indesejada de céticos e charlatões que tentavam desacreditá-la. Certa noite, durante uma sessão intensa de comunicação com um espírito perturbado, Julie sentiu uma presença maligna se aproximar. Foi um encontro tão avassalador que seus assistentes relataram que ela parecia envelhecer rapidamente diante de seus olhos. Na manhã seguinte, Julie foi encontrada morta em sua cama, serena como se estivesse em um sono profundo. Seu legado, no entanto, continuou a ecoar. Aqueles que a conheceram afirmam que sentem sua presença nos locais que ela frequentava. A cidade costeira nunca mais foi a mesma, e muitos dizem que a energia de Julie Ferris ainda pairava sobre os vivos, guiando aqueles que estão dispostos a ouvir seus sussurros além da mortalidade. Yuri Santos.
Era uma noite fria e chuvosa, quando um jovem estudante universitário decidiu voltar para sua cidade natal, após um semestre intenso de estudos. Ele dirigia pela velha estrada que serpenteava através da floresta densa. Uma rota que ele conhecia bem, mas que sempre lhe causava um certo desconforto, especialmente à noite. Enquanto a chuva caía em torrentes, dificultando a visibilidade, Yuri percebeu que seu carro começava a engasgar. Sem outra opção, ele puxou para o encostamento e tentou ligar o motor novamente, sem sucesso. Ótimo, murmurou ele, pegando seu celular apenas para descobrir que estava sem sinal. Lembrando-se de um velho posto de gasolina que ficava a alguns quilômetros adiante, Yuri decidiu caminhar até lá e, em busca de ajuda, ele vestiu seu casaco, pegou uma lanterna, começou a caminhada na escuridão. A floresta ao redor parecia engolir a luz da lanterna, e o som da chuva era quase ensurdecedor. Após caminhar por cerca de meia hora, Yuri avistou uma silhueta de um posto de gasolina. Estranhamente estava completamente deserto e parecia abandonado. As janelas estavam quebradas e a vegetação começava a tomar conta do lugar. Mesmo assim, Yuri entrou na esperança de encontrar um telefone, ou pelo menos um abrigo temporário da chuva. Dentro do posto, a atmosfera era ainda mais sinistra. As prateleiras estavam cobertas de poeira e teias de aranha, e o ar estava pesado com um cheiro de mofo e decadência. Yuri vasculhou o local, mas não encontrou nada útil. Desanimado, ele se preparava para sair, quando ouviu um barulho estranho vindo do fundo do estabelecimento. Curioso, mas cauteloso, ele seguiu o som até uma porta nos fundos, que estava entreaberta. Ao empurrá-la, descobriu uma escadaria que descia para um porão escuro. Cada instinto em seu corpo dizia para ele voltar, mas uma força inexplicável o empurrava para frente, com a lanterna tremendo em sua mão. Yuri desceu os degraus de madeira que rangiam sob seus pés. No porão, a escuridão era quase total, exceto pela luz fraca da lanterna do Yuri. Ele viu algo que parecia ser uma velha cadeira de balanço no centro da sala, mas, ao se aproximar, que havia alguém sentado nela. Um homem velho com olhos vidrados e um sorriso perturbador. Olhava diretamente para Yuri. Antes Yuri pudesse reagir, o velho falou com uma voz rouca. Você veio buscar ajuda, não é? Yuri assentiu, incapaz de encontrar palavras. O velho levantou-se lentamente da cadeira e caminhou até uma mesa ao lado, pegando um velho livro empoeirado. Este lugar tem segredos, garoto, segredos que nunca deveriam ser descobertos. Com um movimento rápido, o velho abriu o livro e começou a recitar palavras em uma língua de que Yuri não conhecia. A sala começou a girar e a lanterna de Yuri apagou-se, mergulhando tudo em uma escuridão absoluta. Yuri sentiu um frio penetrante, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Quando tudo parecia perdido, Yuri ouviu uma voz suave e familiar. Era a voz da sua avó, que sempre lhe contava histórias de fantasma quando era criança. Siga a luz, Yuri, siga a luz. Com um esforço tremendo, Yuri conseguiu ligar sua lanterna novamente e seguiu um feixe de luz que parecia emanar de nenhum lugar. De repente, ele se viu de volta ao seu carro. A chuva ainda estava caindo pesadamente ao seu redor. O motor ligou sem problemas. Desta vez, Yuri dirigiu direto para casa, sem olhar para trás. Anos mais tarde, Yuri ainda se lembrava daquela noite com um calafrio na espinha. Ele nunca contou a ninguém sobre o que aconteceu, mas sempre que passava pelo velho posto de gasolina,
sentia uma presença observando-o, e ele sabia, no fundo do coração, que havia segredos naquele lugar que era melhor deixar intocado.